Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova e todos aqueles que nos assistem através deste canal. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um momento singelo de adoração, de louvor ao nosso Deus e também de meditação na sua santa palavra. Espero que esses momentos sejam edificantes, benéficos, proveitosos para a sua vida e também para a vida da sua família. Eu quero convidar você a cantar o número 299 do nosso caderno de cânticos, que é uma música muito apropriada para os dias que nós estamos vivendo, quando a canção, na sua letra, fala de uma realidade que todos nós devemos procurar experimentar, que é aprender lições espirituais no meio das tribulações. Então, aprendi, é o refrão que diz: através das águas turvas e das ondas de calor, aprendi a confiar no que diz o Senhor. Um dos maiores desafios que nós temos ao passarmos por momentos difíceis é exercitar a fé, e que possamos fazer isso nos dias em que estamos vivendo. Vamos cantar também o hino 145, que fala do refúgio verdadeiro, no poder de Cristo, o Mestre. Minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Que promessa maravilhosa, não apenas da proteção divina, mas do cuidado providencial de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Que essas duas verdades possam encontrar lugar nos nossos corações. Aprendi a
Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de temor, estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Meus queridos irmãos, estamos estudando o livro de Provérbios e hoje nós vamos ver a segunda parte do capítulo 29. E o texto bíblico diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras?
maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Vamos orar pedindo que Deus nos dê a graça da iluminação para não apenas compreendermos o que esse capítulo tem ainda para nos ensinar. Já vimos algumas lições e eu quero ver mais 2 lições com os irmãos nessa manhã, e vamos pedir que Deus nos ajude a compreender essas lições, não apenas ter o entendimento correto da sua palavra, mas que o Senhor nos abençoe, fazendo com que essas verdades sejam aplicadas à nossa vida. Vamos orar. Deus eterno, nós te damos graças pela bênção de ter a tua palavra, esse livro tão maravilhoso, rico, inspirado, santo, e que para nós é a única regra de fé e de prática. Queremos te agradecer pela bênção de ter esse tesouro que não caduca, um livro de validade permanente, cujos princípios espirituais permanecem válidos com o passar dos séculos, porque é a tua palavra viva, aquilo que o Senhor deixou registrado para aqueles que temem o teu nome, para aqueles que andam no temor do Senhor, para que a tua igreja, na medida em que compreende a tua verdade santa e procura colocar em prática os teus conselhos, o teu povo é santificado e tem a sua visão alargada, o seu discernimento ampliado, a sua influência multiplicada. E esse é o nosso desejo, que o Senhor faça com que a aplicação da tua palavra se mostre de forma concreta na nossa própria vida, para que, como crentes, o nosso testemunho possa impactar esse mundo tão corrompido, virado de cabeça para baixo. Dá-nos a tua graça para que sejamos teus arautos e possamos apresentar a mensagem da salvação que existe na pessoa de Jesus Cristo, de forma coerente, corajosa e que seja contundente, para que os homens em pecado, aqueles que vivem completamente fora dos padrões da tua lei, sejam chamados ao arrependimento e à fé. Dá-nos essa capacidade de pregar a tua verdade para a conversão dos pecadores. E abençoa-nos também, nós que somos crentes, para que sejamos edificados pela tua santíssima palavra. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Irmãos, a primeira lição que eu quero ver nesta manhã com os irmãos é sobre o orgulho obstinado. Todos nós estamos passíveis de sermos atingidos por esse pecado terrível, primeiro da lista dos 7 pecados capitais. O orgulho, ele assume determinadas facetas, mas há pessoas orgulhosas que frequentemente se arrependem do seu orgulho. E, como diz o professor Davi, para aqueles que têm orgulho como seu pecado de tronco, vão lutar durante toda a vida contra esse pendor, né? Mas existe um tipo de orgulho obstinado, ou seja, é aquele orgulho que resiste a toda e qualquer ação para que possa ser reconhecido e também confessado e abandonado, né, se for o caso, em determinadas esferas. E é justamente isso que nós temos aqui nesse capítulo 29, o orgulho obstinado. E a lição para nós devemos considerar com profundidade, é que esse orgulho obstinado frequentemente conduz ao desastre e à desonra. E essa verdade, ela está ancorada nos 2 versículos sobre o assunto que nós temos nesse capítulo, que é o versículo 1 e o versículo 23. Segundo Teia, o orgulho condenado na Bíblia é uma certeza insolente e vazia, que confia em seu próprio poder e recursos, e despreza e viola as leis divinas e humanas. Como o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, a sabedoria que nós temos aqui não é uma sabedoria secular, meramente humana, mas é uma sabedoria fundamentada, construída, que tem como alicerce o temor do Senhor. O livro não poderia deixar de condenar com veemência esse pecado, e você tem isso em toda a extensão do livro, em muitos e muitos capítulos. Você tem o livro de Provérbios criticando duramente esse pecado e exaltando a virtude correspondente a ele, que é a humildade. A primeira coisa que nós aprendemos aqui sobre o orgulho nesse capítulo, que está no verso 1, é que a obstinação orgulhosa leva ao desastre. Deus usa vários meios. E olha como Deus é misericordioso. Ele usa vários meios para repreender os homens quando estão ensoberbecidos, quando estão numa posição de altivez, numa posição de autossuficiência, de autonomia, de independência. Deus usa as circunstâncias, eu creio que Ele está fazendo isso nos dias de hoje com essa pandemia. Usa as circunstâncias. Deus usa também amigos leais. Frequentemente você tem no livro de Provérbios que os bons amigos, eles procuram corrigir, repreender, aconselhar aqueles que estão em alguma circunstância, em alguma situação da vida, estão desequilibrados e que precisam ser alertados, advertidos, às vezes duramente criticados, para o bem da alma deles. E que bom nós termos amigos leais que possam nos repreender nas horas mais necessárias da nossa vida. Deus usa amigos leais. Deus usa também a consciência latejante. E quantas, talvez você já tenha experimentado isso algumas vezes, ao ter se comportado de forma imprópria em alguma situação, e você volta para casa e a sua consciência fica latejando, e você
se arrepende de ter falado alguma coisa, né, que foi incompatível com a atitude modesta, humilde, ou um determinado comportamento que você teve e que não correspondeu à humildade que Deus espera daqueles que professam o seu nome. Mas, irmãos, o principal expediente que Deus usa para refrear o orgulho dos homens, e aqui especificamente aqueles que são servos do Deus Criador dos céus e da terra, sem sombra de dúvidas, é a sua santa e bendita palavra. É o maior antídoto, o mais poderoso remédio, o freio mais o freio mais eficaz para o orgulho do homem é a contundente palavra de Deus, para que essa altivez e essa soberba, esse orgulho, que é característico da natureza decaída, tenha o seu freio. Porém, a Bíblia também nos ensina que toda obstinação tem limite. E essa é a lição primária que você tem aí no verso 1, sobre o orgulho obstinado. Tapar os ouvidos à repreensão, fechar o coração à correção e endurecer a cerviz é caminhar célere para a destruição irremediável. É o comentário do nosso querido assistente no estudo do livro de Provérbios, o pastor Hernandes Dias Lopes. Segundo, a segunda lição que nós temos do orgulho está no verso 23. A altivez incorrigível redunda em desonra. Não é a primeira vez que Provérbios menciona esse tipo de resultado. Esse conceito já apareceu no capítulo 11, no verso 12, verso 2, e no capítulo 16, os versos 18 e 19, talvez sejam os versos mais conhecidos relacionados com essa matéria. E você tem também essa ideia, esse ensino ecoando, como eu já mencionei, em vários outros versículos onde a virtude da humildade é elogiada. Você vai ver que assim como o orgulho obstinado ele conduz à desonra, a humildade sincera, verdadeira, ela conduz à honra. Você tem, portanto, esse ensino sendo ensinado nas duas mãos. E para nossa advertência, nós temos muitas ilustrações de como isso é verdadeiro, como o orgulho obstinado conduz ao desastre e à desonra. Satanás caiu. Os nossos primeiros pais caíram. Reis e impérios aparentemente inexpugnáveis caíram. Babilônia caiu. O exemplo extraordinário que nós temos nas páginas do Antigo Testamento. Olha esse comentário, veja se você identifica de quem é. A soberba é a antessala da queda. Onde o orgulho se instala, aí começa a marcha inglória do fracasso. Hernandes Dias Lopes. Mas talvez você diga assim: eu gostaria de ter alguma ajuda prática para eu identificar os traços de orgulho que eu porventura possa manifestar na minha conduta com outras pessoas, ou mesmo na minha individualidade. Então, eu vou dar para você algumas indicações práticas para você identificar o orgulho que você deve combater, né, com a palavra de Deus, e mais ainda, para que você possa fugir do orgulho obstinado. Você é uma pessoa autossuficiente?
você se basta, você não precisa dos outros, você dispensa amigos. A autossuficiência é um traço bem marcante de orgulho. Segundo, você tem algum preconceito em alguma esfera? Você tem preconceito relacionado com riqueza? Você tem preconceito relacionado com a cor das pessoas? Você tem algum preconceito relacionado com a raça de alguém? Você tem algum preconceito relacionado com a naturalidade de uma pessoa, se ela é nortista, se ela é sulista? Você cultiva, alimenta, sustenta alguma espécie de preconceito? Os preconceitos que nós alimentamos são decorrentes do orgulho que nós cultivamos em determinadas esferas da nossa vida. Terceiro, você é dócil ao ser corrigido ou você é resistente à correção? Esse é um traço do orgulho. Não? Pessoas que têm dificuldades para receber repreensões, correções, conselhos, essas pessoas têm como uma decorrência disso orgulho. Esse é um traço do orgulho que está presente no coração humano. E por último, você tem um espírito vingativo e rancoroso. Esse também é um traço do orgulho, que pode ser visto na esfera do orgulho. Porque, preste atenção, é muito comum pessoas que são repreendidas, corrigidas, e talvez até acatem a repreensão e a correção num dado momento, e com o passar dos dias, a pessoa tem um revertério na sua conduta e começa a alimentar sentimentos vingativos para com aquele que o corrigiu, para com aquele que o repreendeu, e agora ficam alimentando a oportunidade de dar o troco. Isso é orgulho. E que essas observações práticas possam nos ajudar a fugir do orgulho obstinado que frequentemente conduz ao desastre e à desonra. A segunda lição e a última que eu quero compartilhar nesse capítulo é sobre o exercício da autoridade, em qualquer que seja a esfera, a prática da liderança, e nós precisamos buscar, da forma mais saudável possível, exercitar o princípio da autoridade, exercitar a liderança de tal forma que nós não sejamos identificados como líderes opressores ou perversos. E a lição é a seguinte: uma liderança perversa se reconhece pelo descaso para com os menos favorecidos, na linguagem aqui do capítulo, os pobres, e pela sociedade com aquilo que não é verdadeiro, a sociedade com os mentirosos. E olha que coisa interessante, 5 vezes você tem o substantivo perverso aparecendo aí nesse capítulo 29, veja no verso 2, veja no verso 7, veja no verso 12, veja no verso 16, veja no verso 27. E na maioria dessas ocorrências você vai ver que o substantivo perverso ele está associado ao exercício da autoridade. Além disso, olha que coisa interessante, nós não podemos deixar de relacionar essas duas coisas
porque o substantivo aqui, perverso, né, ele é adjetivado, e você tem diversas alusões ao magistrado civil. Nas seguintes referências, você tem rei sendo mencionado no verso 4, no verso 14, você tem governador no verso 12, você tem aquele que governa no verso 26. Então essas duas coisas, elas estão relacionadas. E na teologia bíblica, é bom que a gente recorde, perverso é o homem incrédulo. E muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que nós temos no primeiro capítulo do livro de Salmos, que eu gostaria de ler, para nós entendermos esse conceito muito interessante. No verso 5 e no verso 6 diz: por isso os perversos. A quem o salmista está se dirigindo? Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, ou seja, um sinônimo de perverso que você tem no verso 5, o caminho dos ímpios perecerá. Então, no conceito da teologia bíblica, o perverso é um homem incrédulo, mas ele também é um homem apresentado como alguém cruel nos seus métodos e injusto nas suas atitudes, nas suas ações, amante e patrocinador das desigualdades. E, compativelmente com aquilo que esse capítulo nos ensina, a lição anterior que nós já vimos, é alguém inadmoestável. Talvez você diga assim, mas eu gostaria de ter exemplos bíblicos de alguém que é incrédulo, cruel em seus métodos, é injusto e inadmoestável. Essas são as principais características do perverso, segundo a teologia bíblica. Então eu vou dar para você 3 exemplos. Saul, que se encaixa em todas essas características. Você vai ver Roboão, também um outro rei, né, um outro personagem bíblico que se encaixa perfeitamente aqui. E eu só vou mencionar exemplos anteriores a Ezequias. E você tem Acabe, eu poderia exemplificar outros depois de Ezequias, né, como Manassés, Nabucodonosor e tantos outros. Mas anterior, quer dizer, esse conceito da teologia bíblica, ele estava perfeitamente na mente do escritor sagrado, que por revelação divina estava tratando da natureza desses homens incrédulos, perversos, cruéis nos seus métodos, injustos e também inadmoestáveis. Tendo esse conceito em mente, nós vamos ver então as duas características que são apresentadas aqui neste capítulo a respeito da liderança perversa. E o primeiro destaque é que uma liderança dessa natureza é uma liderança desafeiçoada para com os desfavorecidos, que é alguma coisa que você vai ter sendo ensinada em toda a Escritura. Você tem aí no verso 2 isso sendo mencionado, no verso 4 eu só gostaria de mencionar aí o verso de número 7, que mostra muito bem esse traço forte da desafeição para com os desfavorecidos. Informa-se o justo da causa dos pobres, ou seja, você tem um interesse ativo, uma atitude proativa, nós podemos dizer. Mas o perverso de nada disso quer saber. Ele não tem interesse nisso, né? Você tem no verso 14 também a mesma coisa.
E eu vou pedir ajuda aqui para o nosso magnífico reformador, João Calvino, que trata dessa questão no capítulo das Institutas, onde ele expõe o seu pensamento sobre a questão do magistrado civil, da liderança que nós temos aqui sendo tratada neste capítulo. E nas Institutas Calvino diz: os que governam ou exercem liderança, seja em qualquer esfera, são constituídos protetores e mantenedores da tranquilidade, da honestidade, da inocência e da modéstia públicas, ajudando e socorrendo os oprimidos. Essa é a linguagem que você tem nas Institutas. Se você não concorda com essa linguagem, não brigue comigo. Vá discutir com João Calvino, que ele escreveu isso e tantas outras coisas no capítulo que ele trata do magistrado civil. O magistrado civil, eu estou usando a linguagem de Calvino, será honrado se souber dosar proporcionalmente direitos e deveres, e sobretudo pela misericórdia que se demonstra em relação aos fracos. Irmãos, toda liderança, seja a liderança doméstica, seja a liderança eclesiástica, seja a liderança em qualquer esfera privada ou em qualquer esfera pública, o líder afinado com o coração de Deus, ele tem que ter compaixão, tem que demonstrar afeição, ele tem que ter olhos para com aqueles que estão em posições menos favorecidas, aqueles que são mais vulneráveis. E preste atenção, isso não é teologia da libertação, nem qualquer outra coisa que você possa imaginar. Esse é o conceito que você tem amplamente sendo ensinado na lei. Ou você acha que esse cuidado não está por trás da instrução que você encontra repetidamente no ensino mosaico a respeito do cuidado que a nação da aliança deveria ter para com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros. Repetidamente você tem isso, não é? Então, essa é a teologia bíblica que nós devemos levar em consideração. Você sabe quem é o pastor presbiteriano mais influente no mundo de hoje? Talvez você diga assim, Augusto Nicodemos. Não. Talvez você diga Hernandes Dias Lopes. Não. Eles são os mais influentes no Brasil. Mas tem um pastor presbiteriano que é o pastor presbiteriano mais influente no mundo, que se chama Timothy Keller. E existem vários e vários livros dele traduzidos para o português, livros maravilhosos de estudos bíblicos, de reflexões. E eu queria citar uma pérola do Timothy Keller. E ele observa, aspas, que desde a antiguidade o Deus da Bíblia se diferenciou dos deuses de todas as outras religiões. O Deus da Bíblia, o Deus da aliança, se diferenciou de todas as outras divindades, como um Deus que defende os fracos e faz justiça aos pobres. Na linguagem do salmista, faz justiça aos oprimidos. É o que você tem nas Escrituras. Irmãos, esse cuidado para com os menos favorecidos está entranhado na teologia de Jesus. Olha que coisa interessante no livro de Atos, no capítulo 20, no verso 35, que é o versículo, é o moto
da nossa campanha anual que fazemos na igreja, o nosso projeto socioevangelístico, né? A nossa, liderada pela nossa gloriosa OPH. O versículo bíblico diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse conceito da teologia bíblica também está entranhado na teologia, na doutrina e na prática dos apóstolos. Gálatas 1:10 é um texto maravilhoso, quando o apóstolo Paulo, depois daquele encontro que ele teve com aqueles que seriam seus pares na liderança maior da igreja, e foi instruído, né, foi orientado, aconselhado pelos outros apóstolos que eram colunas da igreja. Ele diz assim: olha, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, os três cabeças, estenderam a destra de comunhão para o apóstolo Paulo. E no versículo 10, olha o que Tiago, Pedro e João disseram para Paulo, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. E você vai ver em todo o livro de Atos, o apóstolo Paulo até mobilizando as igrejas gentílicas para que pudessem ajudar os menos favorecidos de Jerusalém e da Judeia, que estavam passando por seríssimas dificuldades naqueles dias, não de pandemia, mas de perseguição por inúmeras razões. Portanto, essa ideia, esse fundamento da teologia do Antigo Testamento faz parte do ensino e da prática de Jesus, e também do ensino e da prática dos apóstolos. A segunda coisa, uma liderança que falha nos critérios de honestidade e veracidade é igualmente perversa. Você tem no verso 12, no verso 14, no verso 16. O termo impostos, aí que aparece no verso 4, pode ser traduzido como suborno, não é? O uso, né, do expediente, que nós podemos dizer que é o expediente fisiológico. Você compra as pessoas através da peita, ou através do suborno, através de vantagens que você possa oferecer. Isso é condenado nas Escrituras de ponta a ponta. Sobre isso, Hernandes Dias Lopes escreve: o exemplo precisa vir de cima. Um governante que se assessora de gente da pior estirpe e que dá atenção a todos os esquemas sujos trazidos a seus ouvidos por esses agentes do mal, transtorna a nação e incentiva todos os cidadãos de seu país a se corromperem também. Bem, você pode não concordar com essa linguagem, pode até chamar o pastor Hernandes Dias Lopes disso ou daquilo, mas é o que ele escreve no seu comentário, comentando esses versículos que eu estou mencionando. Então não brigue comigo, vá brigar com ele. Agora só quero dizer para você que eu concordo com aquilo que ele diz aqui. Irmãos, quais as aplicações disso? Eu fiquei pensando, eu já fiz referência a isso. Aqueles homens de Ezequias, eles recuperaram esses provérbios e editaram esses provérbios. Eles, como diz o capítulo 25, eles transcreveram esses ditos inspirados, porque eles estavam com uma atitude preventiva em relação a Ezequias. É uma possibilidade. A segunda possibilidade, eles não transcreveram esses versículos inspirados
como se eles estivessem agora interessados em prevenir Ezequias de algum deslize. Eu prefiro a segunda possibilidade, é que eles transcreveram esses versículos, esses ditos inspirados, para ajudar Ezequias. E procurando a história desse rei piedoso, e os maiores santos têm os pés de barro, veja como essas duas lições se aplicam àquele rei. Ele se orgulhou, ele teve seu coração ensoberbecido, ele foi atingido por uma altivez, e logo depois que ele venceu de forma surpreendente, teve aquela retumbante vitória contra Senaqueribe. Você conhece a história, é uma história que é contada 3 vezes no Antigo Testamento. O historiador registra, o cronista registra, e o profeta Isaías, que foi conselheiro de Ezequias, também registra no seu livro. E já imaginou? Um rei que foi maravilhosamente ajudado por Deus, teve o seu coração tomado de orgulho, de soberba, de uma altivez maligna. Mas, irmãos, tem uma coisa positiva a ser dita de Ezequias. Nós não podemos dizer dele que ele foi um orgulhoso, obstinado. Ele se arrependeu. Ele foi punido com a doença, mas ele se arrependeu e teve mais 15 anos de acréscimo na sua vida. Portanto, ele fugiu disso aqui que nós estamos comentando. Mas ele também se envaideceu da riqueza que ele amealhou. Naquele episódio em que ele foi visitado pela embaixada da Babilônia. Você conhece muito a história, que está lá no capítulo 20 do 2º livro dos Reis. E certamente, quando você tem esse tipo de situação, você se encaixa na segunda lição que eu mencionei aqui no livro de Provérbios. Você tem a perversidade, porque ninguém foi chamado para cultuar a riqueza. E quando nós fazemos isso, nós perdemos de vista a necessidade daqueles que são menos favorecidos. E Deus tratou com Ezequias também. Eu espero que essas 2 lições possam ser agasalhadas no nosso coração e possamos aprender e colocá-las em prática, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Deus eterno, muito obrigado pelas lições da Tua santa e bendita palavra. Trata conosco, retira do nosso coração todos aqueles sentimentos de orgulho, aquelas centelhas do orgulho, para que nós não sejamos vítimas dele. Ajuda-nos a seguir o caminho do arrependimento constantemente na nossa vida, especialmente naquelas situações onde demonstrarmos uma espécie de altivez pecaminosa, de soberba, de alguma conduta que seja autossuficiente, imprópria para aqueles que professam o Teu nome. E queremos nos arrepender dos nossos pecados, Senhor, para que tenhamos autoridade para convidar o mundo também ao arrependimento. Quando nós não nos arrependemos, perdemos a autoridade de chamar os outros ao arrependimento, uma vez que nós mesmos não atendemos aos apelos para buscar humildemente diante dos Teus pés, de forma penitencial,
o socorro da tua graça, como é que vamos esperar que os ímpios tenham interesse nisso, se nós mesmos desprezamos? Tem misericórdia de nós. E ajuda-nos também, Senhor, para que não sejamos pessoas desafeiçoadas para com aqueles que não, foram contemplados com situações e condições mais favoráveis nessa existência humana. Dá-nos olhos, sensibilidade e, mais do que isso, dá-nos um coração proativo, uma conduta proativa para com aqueles que são menos favorecidos. Ajuda-nos como igreja a fazer isso nesses dias de tanta carência e de tanta necessidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.